Vamos retomar o nosso tema sobre a sabedoria de Deus. Vamos orar para nós começarmos. Pai bondoso, te agradecemos, Senhor, porque pela vida que o Senhor nos deu, vida física, que permite estarmos aqui, trazidos pelo Senhor, vida espiritual que permite com que tenhamos comunhão contigo e possamos adorá-lo e nos rendermos ao Senhor, como Deus e Senhor que o Senhor é. Obrigado a Deus pela tua palavra, que é o Senhor Jesus, e queremos, ó Pai, ser ensinados por ti essa manhã. Que o teu Santo Espírito abra os nossos olhos espirituais, nos dando entendimento. Senhor, como o Senhor fez com os discípulos de Emaús, em que eles só perceberam quando o Senhor abriu os olhos deles. Que o Senhor faça isso conosco essa manhã, para que sejamos transformados no caráter do Senhor Jesus e para que possamos viver pelo propósito pelo qual o Senhor nos fez, que é para a tua glória. Te agradecemos e pedimos essas coisas nos méritos do Senhor Jesus Cristo. Amém. Bom dia. Bem, vamos retomar então o nosso tema. E certamente durante a semana você ficou pensando, como é que eu resolvi esse problema da multa? Lembram disso? Passei por um recinto alfandegário e não parei. Normalmente essa placa nós encontramos entre os países, né, na divisa entre os países em relação a produtos que poderiam ter ficado retidos. Também vocês devem ter pensado, perdi a oportunidade de ir para um lugar como esse. E tudo isso por falta de informação, por falta de conhecimento. Lembram disso? Que nós vimos domingo passado? E certamente pensamos que quais são as outras informações que nós não temos? Essas informações aqui, bem ou mal, nós conseguimos administrá-las, né? E informações relacionadas à nossa vida espiritual, informações relacionadas à minha e à sua existência, informações relacionadas à eternidade. Será que nós estamos negligenciando isso? Isso tem a ver, não com uma multa talvez, não com um passeio, mas tem a ver com a nossa existência. Como é que nós estamos lidando com o conhecimento de Deus? E vamos lembrar, como nós vimos também, que o conhecimento de Deus, não ter o conhecimento de Deus, não significa que nós vamos deixar de caminhar. Lembram de Isaías? Não. Isso, muito bem. A falta de conhecimento de Deus faz com que andemos para trás. Perceberam? Como é que está a nossa vida espiritual? Sabedoria de Deus, lembra, eu gosto de dar sempre esse exemplo, não é para tirar 10 numa prova que eu não estudei. Normalmente é essa sabedoria que a gente acha que Deus vai nos dar. E aí Deus não nos dá, nós tiramos 2 na prova, porque o professor foi muito bacana conosco. E nós ficamos bravos com Deus. Do que nós estamos falando? Sabedoria de Deus, ela nasce com o conhecimento. Tudo bem? Recordamos aqui em alguns poucos minutos aquilo que vimos até aqui sobre o conhecimento. Antes de nós entrarmos na compreensão ou no entendimento, que é a segunda parte, para que tenhamos a sabedoria, abram por favor para Efésios capítulo 1, e eu quero ver com vocês um aspecto do Novo Testamento, da Nova Aliança, destacado por Paulo, onde ele congrega num versículo essas 3 questões. Está lá em Efésios capítulo 1, a partir do versículo 15, e o versículo 15 também é muito interessante, né? Que o que ele ressalta na igreja de Efésios? Uma igreja madura. O que ele ressalta? Olha aqui que interessante, versículo 15. Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos. Por que Paulo exaltou essas 2 características da igreja? Por que ele não exaltou qualquer outra característica? Porque essas 2 características, a fé e o amor, são as 2 características no cristianismo que não se consegue imitar. Ou temos, ou não temos. Que interessante. Vocês querem ver? Fé. Como é que você mede a sua fé?
Ou como é que nós medimos a nossa fé? Isso, muito bem. Se te mostra fracos no dia da angústia, a tua fé é pequena. Ah, que interessante. Eu sei que não é esse medidor, mas se existisse um termômetro para a fé, é só nós colocássemos um termômetro na nossa fé para medi-la no dia da adversidade. Como é que nós estamos vivendo a adversidade? É o tamanho da nossa fé. Aí você fala, esse teste eu não estou passando. E aí o que nós temos que fazer? A fé vem pelo ouvir a palavra. Perceberam que tem a ver com a falta de conhecimento de Deus, de quem Deus é, do caráter de Deus. Esse é o primeiro aspecto. E o segundo aspecto, amor, e aqui é ágape. O ágape não dá para enganar, não dá para imitar. Ou temos vindo de Deus como fruto do Espírito, ou não temos. Foi por isso que Paulo exalta essas duas características na igreja de Éfeso. E mostrando que era uma igreja, ora, se a fé é forte e o seu amor ágape é forte, vocês são maduros na fé. E é nesse contexto que Paulo traz os versículos que nós vamos ver na sequência. E como é que nós sabemos também que é uma igreja madura? Efésios capítulo 5, ele diz o quê? Sede imitadores de Deus, como filhos amados. Mas ele não falou isso para todas as igrejas? Não. O que ele falou para a igreja de Coríntios? Isso, a igreja cheia de bebezões espirituais. Crente carnal não é o crente que vive em pecado. Muito cuidado quando a gente olha 1 Coríntios e fala assim, não, ó, tá vendo? Crente carnal está vendo em pecado, eu estou vendo em pecado, eu sou crente. Não é essa a comparação. 1 João diz que aquele que crê não vive na prática do pecado. Vamos pecar, porque somos pecadores, estamos nessa carne. Paulo falava, desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Mas pecar é diferente de viver no pecado. Entendemos a diferença? Ok. E aí o que acontecia nos crentes em Coríntios? Essa igreja que era de néfios, né? Pessoas imaturas. Vocês sabem o que é um grupo de pessoas imaturas, fisicamente falando? É só você ir num acampamento de crianças de 7, 8, 10 anos. Vocês já viram na hora do almoço? Isso, cachorro quente, né? Vamos orar e já tem um olhando para o outro olhando para a Coca-Cola, o outro já olhando para a batatinha, aquele negócio, aí termina a oração, o que acontece? É claro que os rapazes chegam para as moças, por favor, vá na frente. Não, eu vou servir Coca-Cola. É isso? Vocês já perceberam, aqueles que riram já participaram de um evento assim, e mostram o quê? Pessoas imaturas, não é? Não, o primeiro é meu, é minha Coca-Cola, eu vou pegar, e tem aquele que pega a Coca-Cola e já põe no pé para os outros não pegar. Já lembraram disso? Então, a igreja de Coríntios espiritualmente era assim, imatura. Não é que viviam no pecado. E por que nós estamos dizendo isso? Porque o que Paulo falava para a igreja de Coríntios? Vocês ainda não conseguem olhar para Deus. Sede meus imitadores. Paulo falava, vocês não conseguem olhar para Deus, então olhem para mim. E para a igreja de Tessalônica? Uma igreja que já estava caminhando com Deus, uma maturidade um pouco mais avançada. Ele falava, olhem para mim e para Deus. Só que para a igreja de Éfeso ele falava que tinha fé e amor muito forte. Ele falava o quê? Sede imitadores de Deus, como filhos amados. Pais, é exatamente assim que Deus nos ensina a educar os nossos filhos. Quando crianças, olhe para o papai e para a mamãe. Olhe para o papai e para a mamãe. Ele vai ver se o papai como é que é a vida do papai e da mamãe com Deus, né? Como é que é o estudo bíblico em casa. O filho está olhando. Mas aí os filhos começam a crescer e é o quê? Olhe para o papai e para a mamãe e para Deus. Olhe para o papai e para a mamãe e para Deus. Para que determinada idade eles façamos o quê? Agora é a sua vida com Deus. Esse é o contexto que nós estamos vendo em Éfeso aqui. Vamos continuar. Vejam vocês. Não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Para quê? Olha aqui, ó. Atenção, por favor. A Dante, ainda estou com atenção, porque eu acabei de chegar, daqui uns 15 minutos eu vou perdê-la, mas vamos lá, enquanto vocês estão com atenção, me ajudem aqui. Ó. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele. Ora, se fosse alguma coisa... Paulo está falando, ó, vamos juntar tudo isso que nós estamos vendo, ó, pega o conhecimento, o entendimento do conhecimento, e que Deus dê sabedoria para que vocês entendam 3 coisas fundamentais para a vida. Vejam lá. Vos conceda espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele. Olha aqui, ó. Iluminados os olhos do vosso coração. Sabemos que coração é mente,
ele fala, que vocês percebam, entendam completamente, vivam pelo entendimento que Deus for dar. Vejam, para quê? Para saberdes 3 coisas aqui, Qual a esperança do seu chamamento? Qual a riqueza da glória da sua herança nos santos? E qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos? Segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais. Aqui eu poderia parar e dizer, olha, está vendo um tema da nova aliança, do Novo Testamento, em que Paulo, pelo Espírito de Deus, fala para nós, vocês querem saber o que é conhecimento, entendimento e sabedoria? Vocês querem entender? Foquem nesses 3 aspectos. Poderíamos parar aqui e voltarmos para o nosso tema, é ou não é? Mas vocês me conhecem, eu não poderia perder essa oportunidade. Nós passamos rapidamente por essas 3 questões. E qual é a esperança do chamamento? Sabemos? É claro que temos que saber, porque senão como é que nós vamos viver o cristianismo? Nós sabemos a esperança pela qual nós fomos chamados, eu e você fomos chamados ao cristianismo? Nós sabemos a riqueza da glória da sua herança. Aqui é a herança de Deus e não a nossa. Existem 2, a nossa é de Deus. Nos santos. E para tudo isso nós vamos precisar a suprema grandeza do seu poder para os que creem. Rapidamente, abram para Efésios 4, por favor. Por que eu e você fomos chamados? E esse termo chamamento é klesis, ou que dá origem à palavra eclesia, ou igreja, ou chamados para fora. Por que Deus pega entre judeus e gentios e chama para fora para formar a sua igreja? Né? Por que nós fomos chamados? Efésios capítulo 4, versículo 1. Rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno do chamamento que foste chamados, ou algumas traduções, da vocação que foste chamados. Opa, peraí. Então, eu não só tenho que entender a esperança do chamamento, como eu tenho que andar nela. E o que é esse chamamento? Por que eu e você fomos chamados? Com toda humildade e mansidão. Opa, ligaram o texto. Aprendei de mim que sou manso e humilde. Está vendo? É por isso que eu paro nos meus estudos. Aí eu tinha que parar. Aqui eu paro e falo, não, eu quero saber o que é manso e humilde, porque Jesus falou para aprender. Aqui eu tenho que andar dessa forma, mas não vamos fazer isso, né? Senão nós vamos acabar aqui em junho, mais ou menos, o texto. Vamos lá. Com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade no vínculo da paz. Há somente um corpo e um espírito, como também fostes chamados, numa só esperança do seu chamamento, ou esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos, está em todos. Do versículo 7 em diante ele diz, e a graça foi concedida a cada um de nós, versículo 11. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura de Cristo, para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo vento de doutrina e artimanha dos homens, pela astúcia com que nos induzem ao erro, mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, em quem todo o corpo bem ajustado e consolidado e assim por diante. Percebam, vejam que interessante, Paulo está falando que nós tenhamos toda a percepção que Deus pode dar para nós, em conhecimento, entendimento e sabedoria, para que entendamos pelo meio, por que fomos chamados. E sabe por que eu e você fomos chamados? Não fomos chamados para realizarmos obras extraordinárias. Nós não fomos chamados. Sabe por que nós somos chamados? Para sermos um. Ora, mas sermos um significa nos relacionarmos pensando da mesma forma?
E isso começa no método de Deus para todas as coisas, sempre começa de dentro para fora. Lembram disso? O método de Deus sempre é de dentro para fora. Como é que foi a evangelização do mundo? Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Como é que se dá o novo nascimento? De dentro para fora. Sempre o método de Deus é de dentro para fora. É por isso, então, que Deus fez o casamento. Para nós sermos um no casamento, porque nós seremos um quando estivermos com os irmãos, porque o propósito pelo qual eu e você fomos chamados, o propósito pelo qual eu e você estamos aqui hoje, o propósito pelo qual o Senhor Jesus morreu por nós, é para que eu e você sejamos um, onde Ele é o cabeça e nós o corpo. Mas pera um pouquinho, Dante, mas ser um com uma pessoa tão diferente, é isso mesmo. Percebemos porque nós temos que ter a nossa mente transformada? Para voltarmos para o Éden e ter uma única fonte de informação? Vocês perceberam o que o pecado fez? O pecado foi exatamente destruir essa unidade pela qual Deus nos fez no seu propósito inicial. E o que em Cristo Deus fez? Para nós voltarmos a sermos uma unidade. Mas é muito difícil, meu irmãozinho, é muito diferente de mim. Graças a Deus por isso, né? Porque se todo mundo fosse o olho, o que seria do pé? Se todo mundo fosse o dedo do pé, o que seria das costas? Lembra quando Paulo fala isso? Somos adversidades nos serviços, mas o Espírito é um. E o cabeça é um. Eu gosto muito de dar esse exemplo, eu tentei trazer aqui, mas como o som não saiu, eu vou preferir falar e vocês vão entender. Vocês já viram um ensaio de uma orquestra? O aquecimento de uma orquestra? Já viram ou não? Já passaram por perto? Nós temos alguns especialistas em música que poderiam nos ensinar aqui, né? Mas como é que é o ensaio? É mais ou menos assim, ó. É uma coisa completamente disforme. Vocês já viram isso? Se nós passássemos e tivéssemos comprado algum ingresso para uma orquestra e passássemos durante a manhã ou durante o dia e ouvíssemos isso, o que nós íamos fazer? Eu, por exemplo, ia estar na porta e falar, alguém quer comprar para eu não perder o dia? Porque eu vou escutar esse negócio. Esse negócio é horrível. Só que quando eles vão se apresentar, o que acontece? Nós ouvimos algumas sinfonias, e essa expressão usada na Bíblia, né? Sinfonel, onde se dois ou três concordarem. Lembra desse texto? Essa palavra é sinfonel no original, ou seja, as pessoas não precisam ser iguais, mas elas precisam caminhar sobre uma mesma partitura, com o mesmo maestro. E veja, pessoas, um tocando piano, outro tocando violino, outro tocando trompete, outro tocando... Todos os instrumentos que tem numa orquestra, o som sai agradabilíssimo. Mas são todos diferentes. Pessoas diferentes, nacionalidades diferentes, idades diferentes, experiências diferentes, instrumentos diferentes, momento em que entra o instrumento no tom diferente e sai uma sinfonia. Por quê? Porque é uma mesma partitura e o mesmo maestro. Tem hora certa para entrar no momento certo. Nós estamos entendendo a unidade do corpo? Paulo está dizendo que o Senhor nos deu uma profunda sabedoria para entendermos o que é uma vida em unidade. Vocês entenderam por que Satanás ataca tanto o casamento, a família, as igrejas e o seu relacionamento? Estão entendendo? E nós caímos nisso, não, porque eu também não vou falar, meu fulano não falou comigo, eu também não vou falar com ele, pronto, e ele vai para a casa dele, eu vou para a minha. Do que nós estamos falando? Nós estamos perdendo o objetivo pelo qual eu e você fomos chamados. E por que esse objetivo é importante? João, capítulo 14, por favor. Vocês vão passar por João, e evidentemente vocês passaram por Coríntios, vão parar em Coríntios. Coríntios, capítulo 2. Dante, você falou, Coríntios, capítulo 1, você falou João, pode ir para João também. Para em Coríntios e vai para João. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 2. A igreja de Deus que está em Coríntio, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Versículo 9. Fiel é Deus pelo qual fostes chamados. Fiel é Deus pelo qual fostes chamados. E por que nós somos chamados? Ou ao que nós somos chamados? Fostes chamados à comunhão do seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Eu e você fomos chamados a termos uma comunhão. Primeiro com Ele e depois uns com os outros. Não é isso que diz 1 João?
Efésios 4 que nós lemos, nós precisamos entender. E vocês precisam entender, agora é para vocês, não é para mim, que eu não cresço espiritualmente se cada um aqui não exercer o dom que deu a vocês e não deu a mim. Se vocês não exercerem o dom que deu a vocês, Deus deu a vocês e não deu a mim, vocês não exercerem comigo, eu não cresço. Vocês são responsáveis pelo meu crescimento espiritual. Vocês sabiam disso? Não. Tá vendo? Olha aí, ó. Olha como eu estou. Olhem para o lado. Cada um é responsável pelo crescimento espiritual do outro, porque o dom que Deus deu a mim não deu a vocês, e o dom que Deus deu a vocês não deu a mim. É por isso que Efésios 4 diz que nós temos que viver juntos. E é exatamente isso que o diabo não quer. Perceberam os problemas de relacionamento? E quando Deus diz que a paz de Cristo seja o árbitro dos vossos corações, ali não é para tomar decisão, eu estou com paz, eu vou fazer uma coisa que Deus está falando para não fazer. Ora! A paz de Cristo é para nós sermos uma unidade, para restaurarmos relacionamentos, para perdoarmos uns aos outros. É por isso que nós somos chamados. E qual o propósito? João capítulo 14. Algumas pessoas falam, Dante, mas por que você... Eu não entendo muito, domingo de manhã você se empolga tanto. Eu não consigo falar isso de uma forma mais amena. João capítulo 14, versículo 20. Naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. O Espírito de Deus foi nos dado, em João capítulo 14, o Consolador nos foi dado, para sermos uma unidade, não uma união. Uma união é quando estamos juntos e cada um pensa e faz o que bem entende. Uma unidade, não. Veja, e por que o Espírito nos foi dado? Para que tenhamos comunhão com o Pai. E não vai dar para ver todos os textos, depois vocês vejam, analisem por favor. Mas nós somos chamados a uma comunhão. Para quê? João capítulo 17. Versículo 20. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um. E como tu és, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós. Para quê? Qual é o objetivo? Para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste, e os amaste como também amaste a mim. Estamos entendendo o motivo pelo qual eu e você fomos chamados? Porque é através dessa unidade, que começa em casa, marido e esposa, pais e filhos, filhos e pais, pessoas diferentes, idades diferentes, pensando diferentes, mas seguindo a mesma informação, diante de um mesmo maestro, que é o Senhor Jesus. Possamos mostrar para aqueles que não estão conseguindo ouvir ainda, porque Satanás cegou o entendimento, para que eles possam ver a unidade e creiam que o Senhor Jesus é o Deus que se encarnou e morreu por mim e por você. Que coisa! Entendemos porque o diabo ataca relacionamentos? Certamente você vai sair daqui e orar e, Senhor, capacita-me pela Tua palavra a começar a restabelecer os relacionamentos, porque é através deles que nós vamos anunciar que o Senhor Jesus foi enviado. Esperança do chamamento. E eu só vou passar pelos dois rapidamente. Riqueza da sua glória, riqueza da glória da sua herança nos santos. Por quê? Existe a herança de Deus e a nossa herança? Existe. Aqui eu só vou citar. Certamente, se vocês pegarem isso, vocês podem fazer um estudo riquíssimo sobre isso. Mas qual que é a herança de Israel? Qual que era a herança de Israel no Antigo Testamento? A terra prometida. Essa é a herança de Israel. E qual que era a herança de Deus na primeira aliança? Era Israel. Os textos estão aqui. Êxodo 32, Josué 11, Deuteronômio 32, Salmo 94. Depois vocês vejam. Então vejam. A herança de Israel era a terra. A herança de Deus era o povo. Mas olhem que interessante. Quanto mais próximo o povo estava da sua herança, que era a terra, mais próximo Deus estava da sua herança, que era o povo.
Porque era na terra que haveria a comunhão de Deus com o seu povo. Não é isso que Deus, no Deuteronômio 1? Entre na terra, porque eu vou habitar no meio de vocês lá. Mas o que mudou? De um Deus que falava em Êxodo, falou, ó, se pisar no pé da montanha onde Moisés está, eu vou matar. Homens ou animais. Não pisem no pé da montanha. Lembram disso? O que mudou para Deus falar, algumas páginas depois, eu vou habitar no meio de vocês? Como assim, Deus? Não podia nem pisar no pé da montanha, agora o Senhor vai estar conosco? Nós não mudamos, nós continuamos pegando. O que mudou? Qual que foi a mudança, pessoal? Vamos lá, me ajudem. O que mudou? Oi? O lugar? Sim, mas o que tinha nesse lugar? Primeira coisa que eles pisaram na terra, o que eles tinham que fazer? O tabernáculo. Montem o tabernáculo. Derramem sangue, que eu vou habitar com vocês. Entendemos que isso é uma figura do que Jesus fez? Queremos ser uma unidade? Queremos anunciar o que Jesus fez? Temos que passar pelo sangue do Cordeiro, do Senhor Jesus. E aí seremos chamados para isso. Mas isso não está em nós. Não está em nós. Lembra das características de Timóteo 3? Somos egoístas, avarentos, tudo primeiro é para nós. Como mudar essa forma de pensar? Por isso que nós temos que entender a suprema grandeza do seu poder. E aqui embaixo estão as palavras no grego que são interessantes, são todas superlativas. Hiperbalo, megatos, dunamis, aqui, dunamis, a origem da palavra dinamite, ernegel, que é energia, e kratos. Todas essas nós precisamos de uma ação de Deus no superlativo para nos capacitar a sermos essa unidade. Percebemos? Esse é o propósito pelo qual nós somos chamados e que na Nova Aliança Paulo fala assim, que nós juntemos todo o conhecimento de Deus, tenhamos toda a percepção, para agirmos em sabedoria, não para tirar 10 naquela prova que a gente não estudou. Vamos ter toda a sabedoria de Deus para chegar segunda-feira e falar, Senhor, nos dê uma unidade, começando dentro de casa, nas funções que Deus colocou para o homem, para a mulher, para os filhos, para os pais, nessa função, que nessa diversidade sejamos um, para que o vizinho, quando a gente toca a campainha no vizinho, fala assim, você quer... nós chegamos e falamos assim, vamos evangelizar os vizinhos? Vamos. Faz assim, toca a campainha e fala assim, ó, quer passar um dia aqui em casa? Olhem as funções de cada um, porque assim nós vamos evangelizar quem está à nossa volta. Percebemos a importância que vocês têm na minha vida? Percebemos a importância que, olha para o lado aí, ó, que cada um é importante na vida do outro. É por isso que o aspecto presente da ceia, nós temos o aspecto passado da ceia, que é o Senhor Jesus morreu. Temos o aspecto futuro da ceia, que é ele virá. E o aspecto presente da ceia, qual que é? Por que as pessoas eram julgadas? Não era porque tinha pecado não confessado, porque se os pecados em Cristo foram todos perdoados, o carizomai foi dado na cruz uma vez por todas, será que nós temos que confessar o pecado para participar da ceia? Não, os nossos pecados foram tirados na cruz, todos eles. O que nós temos que fazer na ceia? Por que as pessoas eram julgadas em 1 Coríntios? Por que há muitos fracos, doentes e não poucos os que dormem? Por quê? Nós temos que começar a ler a ceia em 1 Coríntios capítulo 8. Qual que era o problema? O problema é que eles iam para a ceia e cada um comia o seu. Mas o irmãozinho está chegando, ele está vindo do trabalho, o ônibus atrasou. O problema é dele, vai ficar sem nada. Paulo falava, como é que é? Como assim o problema é dele? Nós somos um. O problema dele é nosso problema. E vocês estão falando cada um por si, que é uma coisa absurda isso, que não se diga isso, né? Um cristão não diga isso, cada um por si, Deus para todos. Do que nós estamos dizendo? Foi aquilo que Deus chegou para Caim e falou assim, cadê teu irmão? Ele falou o quê? Que tenho eu como irmão. E Deus falou, como é que é? Como que tem você com o seu irmão? Você tem tudo a ver com o seu irmão? E você fala, não tenho nada a ver com o meu irmão? Como cada um aqui é importante dentro do corpo. O Senhor chamou cada um de nós para mostrar quem Ele é ao mundo. E é nesta unidade, seguindo uma mesma partitura, com o mesmo maestro, que nós vamos anunciar. Cada um aqui é muito importante no propósito de Deus. Cada um aqui é muito importante na minha vida e no meu crescimento.
Percebemos? É por isso que estava tendo juízo na ceia em Coríntios. Fechamos o parênteses. Dante, mas eu vim aqui não vi para ouvir isso. Mas isso é a sabedoria, o foco da nova aliança. Né? Tudo bem? Olha lá, algumas pessoas me mandaram mensagem essa semana dizendo, nunca tinha pensado nisso. E aqui nós vamos entrar, vimos todo o conhecimento, agora nós vamos entrar no entendimento. Lembra que sabedoria é o conhecimento entendido. E o que é entendimento? Perceberam que aqui há o conhecimento. Eu preciso estar na borda, alguém precisa estar morrendo afogado ou se afogando. Eu preciso ter uma corda e eu preciso lançar a corda. Olha o que ele fez. Aqui é ter conhecimento e não ter entendimento. Vamos ver alguns textos aqui. Entendimento é a capacidade intelectual de perceber e compreender, como também de julgar e determinar. 1 Coríntios capítulo 1. Quem nos dá o entendimento? 1 Coríntios capítulo 1. Versículo 17, ele começa a falar sobre a sabedoria. Depois leiam, por favor, aqui sobre a sabedoria de Deus, a sabedoria do mundo e tudo mais, né? E ele diz, porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o evangelho, não com sabedoria de palavra, para que se não anule a cruz de Cristo. Certamente, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. E vejam lá, vamos lá para capítulo 2, depois leiam, por favor, todo esse contexto. E aqui ele falando sobre sabedoria, mas eu gosto muito do capítulo 2, a partir do versículo 6, diz assim, entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não, porém, a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada, mas falamos a sabedoria de Deus, em mistério, outrora oculta, perceberam que mistério na Bíblia que antes não tinha sido revelado e agora foi? A quem Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa, que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Perceberam que aqui, Paulo já começa a entrar dizendo o seguinte, olha, a sabedoria é o conhecimento entendido. Eles tinham conhecimento, eles tinham a informação, mas não compreenderam a informação, porque se tivessem compreendido, não teriam crucificado a Jesus. Perceberam os fariseus? Os fariseus tinham a informação da lei, mas eles não tinham a compreensão da informação. E aqui que é algo extraordinário. Versículo 9, mas, uma conjunção adversativa aqui, né? Mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E não usem texto fora de contexto. Algumas pessoas pegam esse texto e falam assim, o que Deus tem preparado para mim, vocês nem sabem. Não, sabemos sim, é só continuar lendo o texto. Do que ele está falando? O que Deus tem de uma forma extraordinária preparada para nós? Mas Deus nolo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. Aqui é interessante que essa palavra aceita é a mesma usada para quando Noé fechou a arca, que é assim, não aceita, ou seja, ele percebe, ele sabe o que está acontecendo, mas ele diz, não quero. Esse não aceita é isso. Não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, um homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois, quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Vejam, o que é entendimento? Primeiro, não é possível ter entendimento espiritual se não nascer de novo. Aqueles que não creem no Senhor Jesus não são nascidos de novo.
podem tentar compreender o que a Bíblia diz, podem estudar ou até fazer cursos de teologia, mas sempre vão ver a Bíblia como algo externo, como algo filosófico, como algo histórico, como algo, mas nunca a profundidade de conhecimento que o Senhor e só Ele pode dar. Nós já vamos ver alguns exemplos, e se quem prestou atenção na oração que nós começamos de manhã, um dos exemplos é esse. Perceberam? O entendimento do conhecimento de Deus só vem pelo Espírito de Deus. Eu e você somente podemos compreender a Bíblia se o Senhor se revelar a nós. Algumas pessoas chegam para outras e falam assim, não é possível. Você não está entendendo que Jesus é o Salvador? Você não está entendendo que o plano da salvação... Você não consegue entender? Você é tão inteligente assim? Vocês já passaram por isso? E a pessoa fala, não consigo. Mas você é muito mais inteligente que eu, como é que você não consegue entender essa lógica? Não consigo. E ainda mais isso é meio loucura que vocês estão pensando, que vocês estão falando. Sabe por quê? Porque enquanto o Espírito não der o start nele, ele não vai entender. Enquanto Deus não tivesse dado um lampejo de entendimento para Nabucodonosor, ele continuaria pastando como um animal no campo. O que fez ele parar de pastar? Deus ter feito assim, ó. Entendeu quem eu sou? Imediatamente ele, opa, entendi, Senhor, o Senhor é o Deus Altíssimo. Opa, então vai lá e te restabelece. Perceberam? Em João 1 diz que Deus ilumina todo homem. É por isso que nós temos que pregar a palavra insta, quer seja oportuno, quer não. Lembram desse texto? Vá pregando, vai jogando uma semente, porque a outra semente, que é o Espírito, de repente vai fazer isso. É por isso que tem pessoas que se convertem na primeira vez que ouviu. João 3,16. Entendi. E tem outras que ficam 40 anos. E talvez na cama ali, no leito de morte, falam, agora eu entendi. Mas você ouviu isso 40 anos? Porque essa ação do Espírito foi naquele momento. Percebemos? Percebemos, agora eu entendi, então que não depende do que nós falamos, da nossa oratória, da nossa persuasão, da nossa... Não, agora eu vou criar uma forma de falar de Jesus. Do que nós estamos falando? É o Espírito quem vai dar o entendimento, para que haja um novo nascimento, para que haja uma mente transformada, para que haja santificação. Percebemos que nós oramos da forma com que nós oramos? Se o Espírito de Deus não ensinar a mim e a você, hoje de manhã, nós vamos sair como nós entramos, só com um pouco mais de informação talvez diferente do que tínhamos, mas uma informação que não vai nos transformar, se Deus não ensinar a mim e a você. Então quer dizer que eu posso aprender a Bíblia sozinho? Não está aprendendo ainda? 1 João diz que na nova aliança todos temos a unção. É o Espírito que nos ensina todas as coisas. O que nós estamos fazendo na igreja? Nós só estamos lendo a Bíblia junto aqui. Eu não tenho capacidade para ensinar nenhum de vocês, mesmo porque tem pessoas muito melhores, mais inteligentes, mais capazes do que eu aqui. Eu ensinar vocês? Não. Nós só estamos lendo os textos juntos, para que o Espírito de Deus possa dar o entendimento a cada um de nós, no tempo dele, da forma dele, do jeito dele. Vocês já aconteceram? Isso aconteceu uma vez comigo, quando eu estava estudando Hebreus. Eu ensinei algumas vezes Hebreus na escola dominical, até que um dia eu estava lendo, há muitos anos atrás, nós éramos recém-casados, e estava lendo Hebreus, de repente, eu li sobre o descanso de Deus. Eu falei, o quê? Mas eu estudei esse texto umas dezenas de vezes. Como assim? Descanso de Deus é isso? E aí eu não parei. Aí eu falo, não, eu preciso estudar isso. Eu lembro que de madrugada a Carol passou lá e falou assim, você não vai dormir? Eu nem olhei para ela, não, agora não, vai dormir, que eu não saio daqui agora, enquanto não terminar de entender isso. De repente, Deus, descanso de Deus. Não acontece com vocês? Lemos tantos textos a vida inteira, de repente, aquilo salta aos nossos olhos. É que é o momento do Espírito de Deus nos ensinar aquela lição na nossa vida. E Deus tem um conteúdo programático na nossa santificação para cada um de nós. E a última coisa que eu queria é que ele sinal tocasse hoje, mas ele tocou, não faz mal. Mas vamos parar por aqui. Mas é porque nós estamos atrasados, porque eu abri um parênteses mais do que eu imaginava. Nós vamos voltar antes, eu sei que vocês não vão se importar, claro que não, mas vamos para o café e a gente já volta. Vejam lá, nós estávamos conversando aqui no intervalo, e duas experiências muito importantes
que foi dita foi, primeira delas, alguém conversando com uma pessoa e falando, ele chegou para essa pessoa e disse o seguinte, mas eu esperava mais de você. Como é que você acredita num negócio? Você é um cara tão inteligente e acredita num negócio desse? E aí nós poderíamos parar e falar, eu vou te dar toda a lógica do mundo, científica, histórica, geográfica, toda a lógica do mundo, e ele vai falar, continua não acreditando. O que você faz com uma pessoa dessa? Você fala a palavra, volta para sua casa, se ajoelha e ora para que o Espírito de Deus, no tempo dele, da forma dele, de acordo com João capítulo 3, o Espírito venta para onde ele quer, da forma com que ele quer. Tem gente que marca, vocês já viram? Vem hoje à tarde que é o culto do Espírito Santo. Você marcou hora? Porque João 3 diz que é ele que manda e comanda do jeito e da forma com que ele quer. Ele sopra onde ele quer, do jeito que quer, da forma com que quer. E aí orar, Senhor, abra o entendimento daquele meu parente amado, daquela minha pessoa que a gente preza tanto. Senhor, a palavra foi dita, agora é com o Senhor. E teve uma outra experiência que ele comentou, que foi que ele estava evangelizando uma pessoa e a pessoa falou, para. Entendi. Ele falou, mas eu não terminei de falar. Ele falou, não precisa, porque eu entendi. Né? Por quê? Porque não é a nossa forma de falar de Deus de uma forma organizada. É evidente que há uma lógica, né? E tudo que eu estou dizendo tem uma lógica, tem uma construção, há uma, né? Mas o convencimento é espiritual. Vocês querem ver isso? Vejam lá, abram lá para Lucas capítulo 24, por favor. Lucas capítulo 24. Dante, mas não tocou o sinal. Se eu não ouvi, eu também não, mas não tem problema, né? Daqui a pouquinho ele toca, a gente percebe. Lucas capítulo 24, versículo 16. Enquanto vocês estão abrindo, eu vou relembrá-los de 2 Coríntios capítulo 4, que diz assim, mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, a qual é a imagem de Deus. Estamos entendendo? Estamos entendendo com quem é a nossa luta? Agora eu entendi, Efésios 6, que a nossa luta não é contra carne e sangue. Não adianta chegar a pessoa, você não entendeu, mas você não raciocina. Você já falou isso? Talvez pensou para alguém que fala não. Olha lá, eu sempre falo que ele toca, é só a gente aguardar. Já imaginaram isso? A pessoa raciocina assim, é que o diabo não a deixa compreender quem Deus é e sua obra. E aí o que nós temos que fazer? Mostre a palavra, é isso que Deus está dizendo. Volte para sua casa, se ajoelhe, Senhor, como o Senhor fez com Nabucodonosor. Senhor, como o Senhor fez comigo. Senhor, que o teu Espírito tem no seu tempo, tem entendimento para que ela passe a eternidade conosco, em comunhão. Percebemos? Lucas capítulo 24, versículo 16. Versículo 13. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam a caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Deus não permitiu, naquele momento, que eles reconhecessem que Jesus estava do lado deles. Os olhos estavam impedidos de o conhecer. Então lhes perguntou Jesus, que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Eu não vamos ler tudo, mas eles falaram para... De onde você é, hein? Quem é você? Você é a única pessoa que não sabe o que está acontecendo? Como é que você faz uma pergunta dessa? Eles ficaram bravos com Jesus. Como é que você não sabe o que está acontecendo? Aí ele diz... E ele lhes perguntou, quais? O que está acontecendo? Versículo 19. O que aconteceu a Jesus o Nazareno, que era varão, profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram, são parentes. Pare para estudar o que é poderoso em obras e palavras aqui. É extraordinário. Moisés também o era, mas depois estudem isso, não vamos parar aqui não. E como os principais sacerdotes, as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora,
Nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, e já é este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram aos sepulcros e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas ele não o viram. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardios de coração, para crer tudo o que os profetas disseram, porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia, por onde iam, fez ele menção de passar adiante, mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E acontecendo que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e, tendo partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele expunha pelo caminho nos falava, quando nos expunham as Escrituras? Entenderam o que aconteceu com os discípulos de Emaús? É isso que aconteceu comigo e com você. É isso que acontece com as pessoas que estão à nossa volta. Esse entendimento se dá tanto na justificação, quando não conseguimos entender, de repente o Senhor, é assim? E aí nascemos de novo. É o mesmo entendimento que se dá na santificação. Deus tem a hora certa, o momento certo, o dia certo de nos ensinar a lição certa. É por isso que muitas vezes lemos, já falei isso para vocês, lemos nas Escrituras algumas coisas que de repente nos saltam os olhos. Salvos há muito tempo, justificados, mas de repente Deus vai, nos ensina isso, nos ensina aquilo, nos ensina aquilo. Percebemos? Este é o entendimento, no conhecimento. Sem esse entendimento, podemos ter a informação, mas vamos jogar a corda fechada para quem está se afogando. Não vai adiantar nada. E esse entendimento só vem do Espírito de Deus. É claro que vamos ter ferramentas, é claro que vamos ter que buscar como a prata o conhecimento. Veja, nós temos que ir juntando todas essas questões que nós vimos até então. Deus vai se mostrar a todo mundo? Não. Aquele que buscar de todo o coração. Nós estamos buscando o conhecimento, de repente Deus vai fazendo assim, ó. O Espírito vai dando o entendimento na hora certa, no momento certo, da forma certa, para usarmos em determinadas circunstâncias que vamos precisar. Não é assim na escola? Ou nós já pegamos nosso filho, colocamos ele no ensino fundamental e já damos um livro de física quântica para ele? Não? Por quê? Ele é inteligente também, né? Mas por que não? Porque não é a hora, né? Mas na hora certa ele vai estudar física, química, matemática. Ixi, não gosto dessas coisas. Mas enfim, vai estudar, né? Então veja, Romanos capítulo 12, versículo 2. Olha como fica claro. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é a vossa adoração inteligente, que é o vosso culto racional. Adoração tem a ver com rendição. Não adianta ler esse texto e falar, não, eu vou fazer o que eu quero. Deus está falando para ir para lá, eu vou para cá. Ora, você está fazendo tudo menos adorando a Deus. Adoração significa rendição. Rendição é o Senhor manda e eu obedeço. Isso que é senhorio, isso que é santificação. Santificação não é Deus, só está falando o quê? A senhora está falando que é para fazer isso? Mas então, fica aí que domingo a gente se encontra, eu vou por aqui. Isso podemos chamar de qualquer outra coisa, isso não é santificação. Isso é idolatria. Quem não adora a Deus, adora-se a si mesmo. Nós já vimos isso. Vejam lá. E não tomem a forma deste século, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quer conhecer a vontade de Deus para a sua vida? Esse foi o primeiro estudo que eu fiz na Bíblia, com 18 anos. Eu falava o seguinte, e agora, o que eu faço?
Eu vou para lá, vou para cá, eu estudo, eu faço faculdade, eu trabalho, eu sirvo exército, o que eu faço, né? Aí eu falei, bom, então eu vou estudar a Bíblia, como conhecer a vontade de Deus. E aí eu percebi que a primeira coisa para nós conhecermos a vontade de Deus é permitir que a nossa mente seja transformada pela informação recebida. Perceberam que é nesta ordem? Ó, sede transformados pela renovação da vossa mente para que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não é, ó, Senhor, me fala o que o Senhor quer fazer, eu vou dar uma analisada aqui, ó. Se eu concordar, eu vou, se eu não concordar, mas me diga. Pode ficar esperando que Deus não vai te falar nada. À medida em que a nossa mente estiver sendo transformada pela vontade revelada de Deus, Deus começa a mostrar para cada um de nós individualmente a sua vontade não revelada. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Essa vontade não revelada é para quem segue a revelada. Se você não segue a vontade revelada de Deus, você não terá a informação da vontade não revelada. Está claro? É por isso que a nossa mente tem que ser transformada. Mas espera aí, se a minha mente for transformada pela informação cujo Deus passou a ser minha única referência, a sua mente, a sua, de todos aqui também passam a ser transformadas, de acordo com a única fonte de informação que é Deus. Ele começa a comandar a minha vida, a sua vida, ele começa a dizer o que é um relacionamento, ele começa a dizer qual é a função do marido, ele começa a dizer qual é a função da esposa, qual é a função dos filhos, como é que nós temos que ser profissionais, chefes, empregados, como é que nós temos que administrar o dinheiro. Ele começa a falar, agora é assim. Se eu e você tivermos a nossa mente transformada, que antes nós pensávamos, eu vou por aqui, você vai por aqui, você vai por aqui, cada um vai por um lugar, agora todo mundo está caminhando para o mesmo lugar, nós passamos a ser o quê? Uma unidade, é aquilo que nós vimos no começo. Olha que interessante. E as pessoas vão olhar para nós e falar assim, moxa, mas todos vocês entendem família desse jeito? Ah, que interessante, porque a minha é uma bagunça. Deixa eu conviver com vocês para ver como é que é. Todos vocês entendem que trabalho é assim? Que nós temos que trabalhar para Deus e não para o chefe? Nós não somos reconhecidos por aquilo que ganhamos, mas aquilo que Deus entende de que nós estamos sendo usados onde Deus nos colocou? Ah, é assim com vocês também? É assim? Alguém vai chegar no nosso trabalho e vai cutucar. Me fala como é que é lá, hein? Que coisa diferente é essa? E dá certo? Estamos entendendo a unidade que vai começar a mostrar quem Jesus é? Devemos pregar, até com palavras, se for preciso. Percebemos o que é a transformação da nossa forma de agir? Isso muda a nossa forma de viver. Estamos entendendo que o Senhor muda o nosso caráter? Porque agora a forma dele pensar, isso é santificação. É por isso que Deus permite com que... Vocês já foram em algum lugar que vocês não conhecem? Por exemplo, nós quando chegamos em Campinas, né? Chegamos em Campinas sem conhecer ninguém, fomos a algumas igrejas, chegamos aqui, e aí começamos a conviver com alguns aqui. Parece que a gente conhecia há 10 anos. Nunca tinha visto na vida. Por quê? A mesma forma de pensar. Ah, você pensa assim? Você acredita assim? Ah, eu também. Ah, vamos juntos. Percebemos? Unidade, é isso que nos une. É o mesmo Senhor. É a mesma partitura com um só maestro. É isso que nos une. Porque senão vai ser um... O pessoal não vai querer passar nem na rua aqui. Esses daí, com confusão total aí dentro. Agora, se eles começarem a ouvir uma sinfonia de Beethoven... eu vou parar, eu nem vou entrar porque eu não gosto muito desses crentes aí e tal, mas eu quero entender como é que eles vivem assim. E dá certo. E o casamento dá certo, e a família dá certo, e o relacionamento dos pais e dos filhos dão certo, e no trabalho dá certo, e parece que as coisas já começam a acontecer. É porque agora é a forma de Deus pensar. Mas a forma de Deus pensar não tem nada a ver com a minha, mas não tem mesmo. Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Entendemos o que é cristianismo? Mas aí é muito difícil, fiquem à vontade. Não precisa seguir. É se alguém quiser vir após mim. É que se for, é do jeito de Deus. E do jeito de Deus não tem negociação. Senhor, mas é que aqui o senhor vai abrir uma exceção, porque afinal de contas eu sou eu, né? Deus vai falar, não vou. Não, senhor, mas o senhor não está vendo a situação que estou. Não, mas o senhor não vê como eu fui criado, como eu vivi, os meus problemas. Ele está vendo, sim. Agora é assim. Entendemos? Normalmente nós queremos nos fazer vítima da situação. É porque eu sou o único do universo. Quando Elias falou isso, falou assim, não, tem mais 7.000 que não se dobraram. Fica tranquilo, não é só você não.
Pedro fala assim, você acha que a aprovação está muito pesada? Tem um monte de gente ao longo do mundo inteiro passando a mesma coisa que você. Perceberam? Tudo bem? Sabedoria. Filipenses capítulo 1, e agora a gente entra em sabedoria. Como é que nós estamos programando? Hoje essa é a penúltima aula, domingo que vem é a última aula. Nós vamos terminar, se Deus permitir hoje, o que é sabedoria. Vamos ver alguns aspectos sobre a sabedoria de Deus. E nós vamos entrar no temor do Senhor, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, não é? Ora, se o temor do Senhor nós vimos que é temer ao Senhor, é o que fazemos com a informação que está nas Escrituras, isso é temor do Senhor, é o quanto eu tremo da sua palavra, é o quanto eu tremo de fazer aquilo que Deus está falando para não fazer, o quanto eu tremo de não fazer aquilo que Deus está mandando fazer, perceberam? Então como é que eu lido com as Escrituras? Nós vamos ver que o princípio da sabedoria é o temor da palavra. E ele vai dizer, e se Deus permitir, no domingo que vem nós vamos ver, que Provérbios 8,13 diz, e o temor do Senhor consiste em aborrecer o mal, a arrogância, a soberba, a boca perversa e o mau caminho. Nós vamos estudar rapidamente esses 5 aspectos do que é o temor do Senhor. Ou seja, o temor do Senhor para você temer a Deus, não seja arrogante, soberbo, e assim por diante. Ok? É isso que nós vamos ver, só para vocês terem uma ideia aí do conteúdo programático, que normalmente eu não sigo, mas vamos lá. Filipenses capítulo 1. Pelo menos vocês, quando terminar o que você deveria ter visto isso aí, então, mas nós vamos ver até onde dá. Vamos lá. Filipenses 1, 9. E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais, no pleno conhecimento e toda a percepção. Percebam que agora Paulo começa a unir o conhecimento e o entendimento para que tenhamos sabedoria para decidir. Que extraordinário. Pleno conhecimento e toda a percepção. Para quê? Para aprovardes as coisas excelentes. Ora, se eu tenho a informação da única fonte e voltamos para a informação em que Deus é o cabeça, entendemos a informação, qual que é o resultado? Fazer coisas excelentes em todas as áreas da nossa vida. Para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo. Colossenses capítulo 1, abram lá por favor, versículo 9. Por esta razão também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis do pleno conhecimento da sua vontade. Aqui, olha os 3 juntos. Em toda sabedoria e entendimento espiritual. Uma informação de Deus, uma pérola de Deus. Lembra do tesouro de Provérbios 2? Uma pérola de Deus encontrada, entendida para que ela funciona. Olha o que vai acontecer. A fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade, com alegria dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Uau! Isso aqui é uma vida com essa excelência. Deus nos chamou para uma vida de excelência. E às vezes você encontra alguém e fala, ei, meu irmãozinho, como é que você está? Estou indo, como Deus quiser. Até esperando que ele volte, porque eu não estou mais aguentando. Do que nós estamos falando? Para vivermos uma vida plena e abundante, que as Escrituras, Jesus disse, eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente, em abundância. Que nós estejamos explodindo a cada vez que nós tenhamos contato e entendemos o que Deus está dizendo para viver a vida. É claro que nesse processo de aprendizado vai ter provação, vai ter dificuldade, vai ter aquele dia que você acorda e fala, Senhor, parece que o Senhor não está aqui, e Ele está falando, hoje é o dia da prova. Lembraram da prova? A prova é aquele dia em que o professor está na classe, sabe tudo, mas não fala nada. Então, a minha e a sua aprovação é assim. Ele está conosco, ele sabe tudo, ele sabe a resposta, ele sabe onde vai dar, mas agora é a hora da prova, ele não vai falar a resposta. Perceberam? Porque na prova Deus traz o nosso coração para fora. 2 Crônicas 32, 31 diz, eu provei você, para que você conhecesse o que estava no seu coração. Sabe por que Deus sabia que Abraão ia oferecer Isaac? Sabia ou não sabia?
Por que pediu? Se ele já sabia. Quem não sabia? Abraão, Isaac, Sara, os empregados. Ninguém sabia. É por isso que Romanos capítulo 4 diz que Abraão foi justificado pela fé diante de Deus, mas foi justificado pelas obras diante dos homens. Porque nós não conhecemos os corações uns dos outros. Deus conhece, Deus não precisa. Mas nós precisamos da prova. Primeiro, para nós nos conhecermos. Saber como é que está lá a medida da fé. Lembra? No dia da angústia? E para que seja testemunho, para que os outros também conheçam o nosso relacionamento com Deus. Mas que plano perfeito esse de Deus, vocês não acham, não? Para vivermos de modo digno. Colossenses 2:2. Virem a página aí, por favor. Para que os seus corações sejam confortados e vinculados juntamente em amor e tenham toda a riqueza da forte convicção, do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Como é que está o seu relacionamento com o Senhor Jesus? Todos os dias. Porque toda a sabedoria de Deus, para nós vivermos aqui, em todas as áreas da nossa vida, estão em Cristo. Havendo Deus outrora falado muitas vezes de muitas maneiras aos pais pelos profetas, hoje nos falou no Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas. Como é que está o seu estudo? Leitura não. Leitura você leu, já falei isso, né? Você vai ler os seus livros aí de profissão e tal. Como é que está o seu estudo das Escrituras? Ou você não tem tempo para isso? Você está trabalhando muito, né? Tem que se divertir, tem que cuidar de tanta coisa, você é tão ocupado. Ah, é? E como é que está a sua vida, então? A sua vida é um reflexo a nossa vida é um reflexo do nosso relacionamento com Deus. Percebemos? Provérbios 21:30 e Isaías 11:2. Vamos lá, por favor. Provérbios 21:30. Não há sabedoria, nem inteligência, nem mesmo conselho contra o Senhor. Quer ter sabedoria para viver essa vida? O mundo não tem a capacidade de falar qual é o caminho certo. É isso que esse texto está dizendo. Não há sabedoria, não há conhecimento, não há entendimento que vá levar a um bom termo que esteja contra o que Deus diz. Deixa eu dizer uma coisa. Se nós estivermos desafiando a Deus, fazendo alguma coisa que Deus está falando para não fazer, eu vou dizer uma coisa a vocês. Vai dar errado. Eu nem sei qual é a área da sua vida, o que você está fazendo, como você está fazendo. Eu vou dizer, vai dar errado. Não há conselho, sabedoria, nem inteligência contra o que Deus está dizendo. Está claro isso? Mas isso, por outro lado, me dá uma segurança muito grande. Me dá uma certeza absoluta, convicta, de que se eu fizer o que Deus está dizendo, vai dar certo. Opa! Mas viver assim é de uma tranquilidade. Eu já sei o resultado. Deus está falando para ser assim, mas as pessoas estão falando que não é assim. As circunstâncias estão mostrando que não é desse jeito. Deus está falando que é para ser assim. Pode ir com tudo, porque vai dar certo. Porque Deus está dizendo. E em Deus não há sombra de variação. Não há possibilidade de mudança. Tudo bem? Isaías 11:2. Isaías capítulo 11, versículo 2. Eu gosto muito dessa figura, o menorá, né? E vejam aqui que interessante, o que representa a luz ali no tabernáculo, né? Versículo 1 do capítulo 11. Do tronco de Jessé sairá um rebento e das suas raízes um renovo. Olha aqui, ó. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor. Espírito de sabedoria e entendimento. Espírito de conselho e fortaleza, espírito de conhecimento e temor do Senhor. Aqui também há uma representatividade das 7 festas de Deus para Israel, né? Lá de Levítico capítulo 23, a menorá, a luz, né? Olha que interessante. Vimos, conhecimento está aqui, está aqui. Entendimento está aqui, está aqui. Sabedoria está aqui, está aqui. Temor do Senhor está aqui, está aqui. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra
e luz para os meus caminhos. Se nós fôssemos colocar esse versículo hoje, nós íamos dizer o seguinte: é o carro que tem o farol baixo, lâmpada para os meus pés, e luz, farol alto, para os meus caminhos. Ora, se a Bíblia não me dá a perspectiva atual e a perspectiva futura, para que buscar em outro lugar? Do que nós estamos falando? As Escrituras têm tudo para que eu e você possamos viver uma vida plena, de excelência, em todas as áreas. E nós estamos esperando a Bíblia, o céu, nós estamos esperando chegar no céu para ler a Bíblia. Eu já falei isso para vocês, um amigo meu falou assim, quando eu chegar no céu eu vou ler a Bíblia todas as vezes, todo dia. Aí eu falei para ele, mas no céu não vai ter Bíblia? Ele, não, eu estava esperando chegar lá para ler. Eu falei, não, no céu nós vamos ter a presença do Senhor, Jesus, que é a palavra. Nós vamos conviver com a palavra. Mas Deus nos deu do seu Espírito para que tenhamos comunhão aqui. Lembra quando ele fala, eu não vos deixarei órfãos, eu voltarei para vocês. Na casa de meu pai há muitas moradas, eu voltarei para vocês e farei morada. Tem gente que está esperando o endereço no céu. Deixa eu dizer para vocês, a morada é em mim e em você. E já começou para os novos nascidos. O Senhor já está habitando em nós, pelo seu Espírito, e temos comunhão para compreendermos o que Ele tem para a nossa vida aqui. Porque se nós não tivéssemos propósito para aqui, Ele já teria nos levado. Ou você acha porque eu e você estamos vivos para quê? Eu já falei isso aqui também. Você já perguntou porque você acordou hoje de manhã? Você não pergunta? Você não faz essas perguntas? Você precisa fazer. Por que você acordou? Por que você se veste? Por que você come? Por que você se relaciona? Por quê? Por que acontece tudo isso? Por que não é diferente? Porque é um propósito espiritual profundo por trás de todas essas coisas que nós precisamos entender para viver aqui. Porque se nós não soubermos por que nós nos vestimos, qualquer roupa serve. Abre no armário, pega essa aqui, vai na loja e compra outra. Não, peraí, tem um propósito para isso. O propósito é para mostrar que há cobertura para vergonha. Isaías 60. Opa, então a forma de me vestir, mulheres, e aqui tem um comando específico em Timóteo para vocês, é fundamental para entender isso. Percebam? Vejam, então, essa sabedoria de Deus, a luz do tabernáculo, nos mostra como viver a vida aqui. E Deus nos deu, 1 Pedro, tudo para que tenhamos plenas condições de viver uma vida de excelência. Mas sabe qual é o nosso problema? O seu e o meu? É que muitas vezes nós não acreditamos. O que está aqui dá certo. E isso é um problema muito grave. Sabe por quê? Porque não é não acreditar no que está sendo dito. É não acreditar em quem está dizendo. E aí é um problema de falta de conhecimento do Deus que nós cremos. A diferença que fez os amigos de Daniel ir para a fornalha, talvez de mim e de você. Nós iríamos, Senhor, ajoelhar um pouquinho, não tem nada a ver, ninguém está vendo mesmo, eu estou aqui, vamos aqui, os três aqui, a gente ajoelha diante da estátua. Eles conheciam o Deus que tinham, o que criam. Perceberam? Perceberam porque Daniel foi para a cova dos leões? Ele conhecia o Deus que cria em nós. Porque nós não estamos duvidando só do que está escrito. Nós estamos duvidando de quem está falando. Isso é mais complexo do que nós podemos imaginar. Tudo bem? Temas acerca da sabedoria de Deus. Eu peguei aqui alguns. Nós poderíamos ficar aqui uns 6 meses vendo a sabedoria de Deus e quais alguns temas. Eu peguei aqui, vamos lá. Colossenses capítulo 3. Dante, nós vamos ler todos esses textos? Então, lembra que nós estamos aqui para ler a Bíblia, né? Vocês não estão aqui para me ouvir falar nada. Então, vamos lá, vamos sim. Eu posso já abrir todos? Pode, fique à vontade. Eu só não sei se vai dar tempo. Se não der, você anota e lê em casa. Eu só estou falando isso para você abrir já todos os textos. Abriram todos? Colossenses capítulo 3, versículo 23. Não, é que eu estou no celular, vai ser um de cada vez, não tem problema. Programa aí. Abriram? Vamos lá. Vejam lá. 3, 23 e 24. Tudo quanto fizeres, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor, e não para homens. Cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo o Senhor é que estáis servindo. Veja, aqui Deus nos traz um contexto, né? E esse contexto, ele começa lá no versículo 15. Primeiro ele está falando o seguinte, pense que todo o resultado de tudo isso que nós vamos ver aqui é para o Senhor. Tá bom? Vamos ler do versículo 15. Versículo 13. Suportai-vos uns aos outros.
Vou ler, depois vocês leiam desde o 5, tá bom? Mas vamos começar no 13 aqui, ó. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Um parênteses aqui, Deus perdoa todo mundo? Sim ou não? Sim ou não? Mais alto para eu ouvir aqui bem. Não, porque se perdoasse todo mundo iria para o céu. E tem gente que não vai para o céu? Tem? Vai para o inferno? É? Por que vai para o inferno? Porque Deus não perdoou? Então Deus não perdoa todo mundo? Não. Deus perdoa quem se arrepende. Vídeo de João Batista. Lembram disso? Portanto, nos nossos relacionamentos, nós temos que ter isso bem presente, porque nós temos que perdoar uns aos outros, como Deus em Cristo vos perdoou. Depois leiam Mateus 18 sobre essa questão. O perdão sempre tem que estar disponível, como Deus dispõe o seu perdão a cada um de nós. Mas não necessariamente concedido. Porque se a outra pessoa disser, não quero o seu perdão. Você fala, não, mas eu estou te perdoando, mas eu não quero. O que acontece? Mateus 18, depois leiam lá. Ela não será perdoada, nem por nós, nem por Deus. Mas é só um parênteses para nós entender. Está vendo como tem que entender o que é perdoar? Né? Perdoar não é deixar para lá. Né? As pessoas falam assim, mas eu não vou esquecer. Mas Deus não nos fez com amnésia. Quem falou que a gente vai esquecer a ofensa? Não vai esquecer, vai estar presente. Mas perdão não tem a ver com trazer a memória. Perceberam? Mas, enfim, é como Deus em Cristo vos perdoou. Depois ele diz ali, assim, versículo 14, acima de tudo, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vossos corações, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Juntem com o que nós vimos hoje. Habitai ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vossos corações. E tudo o que fizerdes, seja por palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Neste contexto, esposas, sede submissas aos seus próprios maridos, como convém no Senhor. Maridos, amai as vossas esposas e não a trateis com amargura. Filhos, em tudo obedecei aos vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Pais, não irritei aos vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Servos, obedecei em tudo aos vossos senhores, segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão só agradar a homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. E aí os textos que nós vimos. Perceberam? Isso é sabedoria de Deus. Nós estamos pedindo sabedoria para quê? Para tirar 10 na prova que nós não estudamos? Para passar naquele emprego que a gente quer tanto? Não. A sabedoria de Deus está aqui, ó. Mas a gente tem a informação, mas eu não consigo compreender isso aqui no dia a dia. Você não consegue? Pede para o Espírito, que é o professor, o Paráclitos de João, ou de 1 Coríntios, fala, Senhor, me faça compreender a profundidade destas ações. Porque tudo que o Senhor criou tem uma verdade espiritual. Se isso aqui tem uma verdade espiritual, para que onde for a nossa convivência durante a semana, ou mesmo na igreja, isso aqui possa refletir a verdade espiritual que está por trás. Que interessante. Isso é sabedoria de Deus. Efésios capítulo 6. Efésios capítulo 6, versículo 1 e 2. Filhos, obedecei os vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, porque é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis os vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Se você quer não levar o seu filho à ira, crie-o na disciplina e admoestação, porque senão você levará o seu filho à ira. Filhos que não são disciplinados, diz Provérbios, vai envergonhar o pai e a mãe. Isso é sabedoria de Deus. Sabedoria de Deus para educar os filhos. Se não disciplinar e admoestar, e precisamos entender o que é disciplinar e admoestar, os filhos vão envergonhar os pais. Crie-os na disciplina e admoestação, para não irritá-los. Quanto a vós outros servos, obedecei aos vossos senhores segundo a carne. Isso, é o seu chefe na empresa, é o que ele está dizendo. Com temor e tremor, na sinceridade,
num coração sem cera, né? Na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista, como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como a homens, certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez de quem? O aumento do salário, a promoção. Receberá de quem a recompensa? Do Senhor. Quer seja servo, quer livre. E vós, empresários, chefes, senhores, de igual modo, procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está nos céus, e que para com ele não há acepção de pessoas. Percebem que isso aqui é nosso dia a dia? Isso aqui não é tema de igreja, de domingo, isso aqui é de amanhã, segunda, terça, perceberam? Isso é sabedoria de Deus. É isso que nós estamos tendo conhecimento. Senhor, faz-nos entender precisamente o que isso vai transformar a minha forma de pensar, que vai transformar o meu agir, que vai fazer com que as pessoas olhem para mim e glorifiquem o teu nome. É por isso que Deus nos colocou onde Ele nos colocou, do jeito que Ele nos colocou, da forma com que Ele nos colocou, no lugar em que Ele nos colocou. Isso é sabedoria de Deus. 1 Timóteo capítulo 2, aqui eu citei para vocês, eu só quero puxar esse vínculo aqui, né, que eu tinha comentado. 1 Timóteo capítulo 2 diz, a mulher aprenda em silêncio com toda submissão. Capítulo 3, versículo 4, sobre os líderes, né? E que governe bem a sua própria casa, criando filhos sobre sujeição, com todo respeito. Essa palavra do versículo 11, submissão, essa palavra do versículo 4 é a mesma. Qual que nós vamos tentar amenizar? Então vamos criar os filhos mais ou menos na submissão. É uma submissão, mas os filhos também mandam, aquele negócio que, não é? Para os filhos tem que ser submissão. E para a esposa? É a mesma palavra, vamos amenizar para a esposa? Mulheres, deixa eu dizer uma coisa a vocês. Não percam esse privilégio de se submeterem a uma liderança amorosa no Senhor. Isso é para mostrar ao mundo como é que a igreja se relaciona com Cristo. Percebemos que não é uma fraqueza, não é ser mais ou menos, quem ganha mais, quem ganha menos, quem é mais inteligente, quem é menos inteligente. É uma questão espiritual. Deus fez isso para mostrar para aquele que não conseguem ouvir, para ele ver como é que Cristo se relaciona com a igreja. Homens, olha a nossa responsabilidade. Para de se esconder. Eu sempre gosto de falar, eu sei que isso às vezes alguns ficam chateados, mas entendam como uma força de expressão. Nós não somos uma peça decorativa em casa, uma samambaia ali, ó. E alguns homens, né? Os filhos chegam para ele e falam assim, pai, o que eu devo fazer, o que eu não devo? E ele está lá sentado e tal, de repente ele levanta, imposta a voz e fala, vai falar com a sua mãe. E você está fazendo o que lá? Você é dispensável? Não. Vai falar com a sua mãe? Não. Agora é comigo. Ó, agora a mamãe para lá, agora é comigo. Ó. Pode trazer o tema para mim. Vamos lá. O que nós vamos ter que decidir juntos aqui? Dependendo da idade. Porque dependendo da idade, eu sempre falo, eu peço sempre licença aos meus filhos para isso. Uma vez, a Larissa pequenininha ainda, nós sempre tivemos o horário de dormir 9h30 em casa. Né? Ela é uma garotinha ainda. E um dia ela chegou para mim e falou assim, papai, por que nós dormimos 9h30? Uma garotinha, devia ter acho que uns 5 anos, alguma coisa assim. O papai sentou ela numa cadeirinha e falou assim, filha, o papai não te deve satisfação. Aqui nós dormimos 9h30. Porque não é hora de eu mostrar para ela que o sono é importante, ela não vai entender. Só que eu guardei isso. E um dia ela adolescente, perdoe minha expressão, uma jovenzinha, 13, 14 anos, não me lembro, eu lembrei disso. Falei, filho, eu preciso te explicar uma coisa. O que foi, pai? Por que a gente dorme 9h30? Mas isso não, mas agora eu preciso te explicar. Porque Provérbios diz que determinada idade, com os filhos agora é assim. Mas quando os filhos começam a crescer, Provérbios, leiam lá, Provérbios capítulo 3, os versículos ímpares são as causas, e os versículos pares é a resposta à causa. É interessantíssimo. Agora eu preciso te explicar. Não é isso que acontece com os filhos? Né? Os filhos chegam assim, quando é criancinha, tem 2 anos, e o pai fala, precisa comer cenoura. Aí ele
Não, mas é bom cenoura. Mas você precisa comer beterraba. E aí começa a computar as propriedades da cenoura. Não, a cenoura é bom para os seus olhinhos e tal. Acho que o filho olha para o pai e fala, está louco? O que ele está falando? Não estou entendendo nada. Porque nessa idade tem que comer cenoura. E eu não tem negociação. Tem pai que negocia com um filho de 3 anos. Se você comer, eu te dou um chocolatinho. Do que nós estamos falando? A sabedoria de Deus é, comande o seu filho até 20 anos como um comando. É isso que Deus diz. Só que aí o filho começa a crescer e passa a ser uma criança adulta já, né? Uma criança numa idade de 16, 17 anos. E o que os pais fazem? Fala, pai, eu quero sair hoje. Não, não vai. Por quê? Não interessa, vai para o seu quarto. Não, está invertendo a ordem. Tem que fazer isso quando é criança. E quando é jovem, vem cá, deixa eu te explicar. Vamos ver o que Deus está dizendo. Percebemos a sabedoria de Deus para viver? Tem verdades espirituais profundas. Sabe por que é assim? Porque é assim que Deus faz conosco, espiritualmente. Quando nós não conhecíamos o que era amor, Deus não sentou e falou para nós, eu vou te explicar o que é amor. Na Grécia Antiga, Aristóteles fez isso? Não, ele foi e morreu por nós. Quando nós éramos pecadores, não tínhamos entendimento, ele foi lá e morreu. E depois que o Espírito passou a habitar, como é que Deus explicou o que é amor? Chegou para Paulo e falou, escreve 1 Coríntios 13. O amor é assim, entendeu? Agora tem o Espírito, agora o amor é assim, é assim, é assim, é assim. Método de Deus. Para nós vivermos a nossa vida aqui. Isto é sabedoria de Deus para viver. Percebemos? Tito 2. Tito capítulo 2. Dante, você falou mesmo que não ia dar tempo. Então, não tem problema, depois vocês leem em casa. Tito capítulo 2. Mas eu vou ler aqui, Eu vou pedir, licença, quem precisar sair pode sair, eu vou pedir uns 3 minutinhos a mais, que deve se transformar em 5, tá bom? Mas até lá a gente termina. É que se eu pedir 5, vocês vão falar, não, nós vamos embora. Então 3, vocês mas vai ficar em 5. Vamos lá. Tito 2, eu só quero ler esses textos. Olha aqui, sabedoria de Deus. Tu, porém, fala ao que convém a sã doutrina. Quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. Autoexplicativo o texto. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem aos seus maridos e a seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas a seus próprios maridos, para que a palavra de Deus não seja difamada. Nós estamos entendendo a consequência de não obedecer? Não é que você vai ser mais ou menos e tal, vai disputar uma posição em casa. A palavra de Deus vai ser difamada. Quanto aos moços, aqui, pessoal, mais jovens, de igual modo, exorta-os para que, em todas as coisas, sejam criteriosos. Torna-te pessoalmente padrão de boas obras. No ensino, mostra integridade, reverência, linguagem sadia. Como é que está aí o palavreado? Isso é sabedoria de Deus. Forma de falar. Isso mesmo. Como é que está? Está muito próxima do mundo? Cuidado. Mostra a linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. Quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes aos seus próprios senhores, dando-lhes motivo de satisfação. Não sejam respondões, não furtem. Pelo contrário, deem prova de toda fidelidade, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador. Vocês percebem que a consequência é sempre espiritual? Para os homens mais velhos, para as mulheres mais velhas, para as recém-casadas, para os moços, para os servos. Sempre a consequência é: Deus vai ser honrado ou desonrado? A nossa vida não é nossa. Vocês foram comprados por preço? Como eu fui um dia. Nós não vivemos para nós mesmos. Nós vivemos para a glória de Deus. Abram, por favor, para Provérbios 13, 11.
Eu só quero trazer, talvez, se Deus permitir, a gente volta com esses textos no próximo estudo, no domingo que vem, se Deus permitir. Os bens que facilmente se ganham, esses diminuem, mas o que ajunta à força do trabalho terá aumento. Está claro? Sabedoria de Deus. Provérbios capítulo 13, versículo 20. Quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos insensatos se tornará mau. Como é que estão as amizades? Deus fala sobre elas. Ah, você acha que você é bastante hábil para saber dividir? É mesmo? Não é isso que Deus diz. Provérbios 22, 15. Aqui que nós já vimos, né? A estultícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a afastará dela. E Provérbios 24, 27. Aqui, jovens, eu vou voltar com esse tema no domingo que vem. Diz assim: cuida dos teus negócios lá fora, apronta a lavoura no campo, e depois edifica a tua casa. Em algumas traduções, e depois case. Vamos lá. Não vou rodear um tema em que Deus diz diretamente. Jovens, vocês que são pais de jovens de 13, 14, 15, 16, 17 anos, jovens que estão aqui ou vocês que são pais desses jovens, se não está aqui, dá o recado para eles. Vocês não têm condição de namorar. Entenderam ou não? Tem condição de sustentar? Eu não estou dizendo aqui de levar a esposa, estou dizendo assim, morar de aluguel, andar de Uber e comprar arroz e feijão. Tem condição? Não assumam um compromisso. Sabedoria de Deus. É por isso que começa a ter problemas sentimentais entre os jovenzinhos, problemas que devem ser administrados pelos pais. E agora, o que aconteceu? Minha filha com 15 anos já teve 3 namorados, está desiludida, falou que não vai casar mais na vida. Sabe por quê? Porque está desobedecendo o que Deus está dizendo. E nós ficamos em torno dessa situação. Não, veja bem, por quê? Não, mas é porque é uma situação especial. Deus está dizendo aqui, cuida dos teus negócios lá fora. Apronta a lavoura no campo. E depois, constitua uma família. Se não tem condições, não entre nesta jornada. Não, mas eu até falo grosso, eu até tenho assim, eu já consigo assim saber. Está trabalhando? Tem alguma profissão para ser desenvolvida? Não tire uma garota da casa dos seus pais sem responsabilidade. Garotas, se eles não vão poder, uma vez perguntou assim, mas esse comando é para o homem. E para a mulher não tem nada? Não, tem, é só ela não escolher um homem nessa situação. Serviu para os dois. Mas nós estamos, assim, relativizando o que Deus está dizendo. Deixa eu dizer uma coisa, vai dar errado. Nenhuma garota de 13 anos engravida porque quer. É porque desobedecem o comando de Deus. Vamos orar? Pai querido, que a Tua palavra possa fazer em nossos corações aquilo que o Teu Santo Espírito determinar e comandar em cada um de nós. Pai, ao ler a Tua palavra, isso nos confronta. Ao ler a Tua palavra, traz para fora quem somos. E o resultado disso é nós confessarmos os nossos pecados, como foi em Neemias. E a consequência disso, depois é te adorar, sabendo que é o Senhor quem comanda as nossas vidas e é o Senhor quem nos transforma. Fale com cada um de nós, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus nas nossas vidas. É em nome de quem oramos. Amém.